Amém? Bom, a gente está aqui numa manhã dessa, de domingo, frio, mas estamos por aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Clécia, Inara, Ana Tereza. Obrigado você que está aqui conosco nessa manhã. Obrigado. Já falei, Clécia, garoto. Você estava desatenta. Falei também, foi o primeiro. Ricardo, obrigado, Ricardo. Obrigado, Clécia. Obrigado, Inara. E obrigado, Ana Tereza. Agora, ok? Agora está ok, né, garota? Então, agora está, né? Então, tá. Então, estamos aí num tempo difícil, né, do mundo, em guerras baseadas em interesses aparentemente espirituais, mas, na realidade, por trás tem muito mais coisa, envolvendo outros interesses políticos, econômicos, e os nossos olhos e os nossos ouvidos têm acompanhado tanta coisa ruim, principalmente na região do Oriente, ali onde está parte de Israel, de Gaza, palestinos e judeus, numa guerra tão conflitante, tão cruel, tão amarga, tão tomada de tantas dores. E a gente sempre vai se prender a algumas pessoas compartilhando conosco sobre ore por Israel, ore pela paz de Israel. E, na verdade, nós deveríamos ter a consciência de orar pela paz do mundo. Não é só por Israel, é pela Palestina, é por todos. Todos os povos precisam de paz. E nós precisamos também orar pela paz, não só de Israel, mas de todos os povos, inclusive os palestinos. Não é? São todos seres humanos, alguns tomados de sentimento de revolta, de tanta luta, de tanto desprezo, de tantas outras coisas, não justifica, mas, às vezes, assim, eu só consigo pensar de uma forma mais consciente quando eu olho para algumas crianças ou para alguns idosos que sejam palestinos, que talvez não professam a mesma fé que os outros, mas eu fico pensando sobre aquelas pessoas que estão ali, se fossem os nossos filhos. Se fosse o seu filho chorando enquanto bombardeios estão acontecendo na sua terra, na sua cidade, onde seus pais muitas vezes estão sendo mortos, e a gente se coloca no lugar do outro, a gente sempre aprende um pouco mais sobre a humanidade, sobre a importância de cada ser, de cada criança, de cada adulto, de cada jovem, de cada adolescente, de cada pessoa de idade avançada. E quando se tem a necessidade, o desejo de exterminar um povo, não é assim, eu não consigo crer que Jesus tem interesse nessas coisas. Não consigo crer nisso. Se você crê diferente de mim, tudo bem, mas eu não consigo crer que Deus está nesse negócio. Não consigo. E quando a gente volta os nossos olhos para as Escrituras Sagradas, a gente pode, de alguma maneira, ter um pouco mais de entendimento a respeito dessas coisas. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 23 até o 29. Gálatas 3, de 23 até o 29. E eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a promessa, sobre a lei e sobre a aliança. Não vou falar sobre esses 3 pontos, mas queria que você conseguisse entender sobre o que é promessa, o que é lei e o que é aliança. 3 coisas distintas: promessa, lei e aliança. E a gente vai ver, vou me adiantar um pouquinho, a promessa foi dada a Abraão. Antes da lei existir, havia uma promessa.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3, fala isso. Então, há uma promessa de Deus para a vida de Abraão, que nele, através dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Certo? Então, a promessa veio antes da lei. Certo? Depois nós temos a lei, o decálogo e mais outras leis que Moisés recebeu e passou para o povo. A gente vai entender por quê um pouquinho sobre a lei. E depois a aliança em Cristo. E talvez essa está aqui baseada também nesse texto que nós vamos ler agora. Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então havia uma tutela na qual nós vivíamos debaixo dela, né, encerrados, até que essa fé futura viesse a ser revelada a nós. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, a lei nos serviu de aio. Vou falar um pouquinho sobre aio daqui a pouco, tá bom? Então, a lei serviu para nós, ou para o povo, como aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se vocês são de Cristo, nós somos descendência de Abraão e somos herdeiros da mesma promessa que estava sobre Abraão. Qual era a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queria tanto crer que o Espírito de Deus nos conseguisse fazer a gente entender a profundidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade disso. Senhor, obrigado por essa porção das Escrituras. Te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida para abençoar meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, que nos acompanham pelas redes sociais, que eles recebam um entendimento do Senhor, que eles possam experimentar essa bondade do Senhor para todos nós e experimentar da promessa do Senhor também para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero falar como tema: a aliança é maior que a lei. A aliança é maior que a lei. A lei não foi dada para oferecer vida. A gente, às vezes, imagina que estabelecendo leis, isso vai gerar vida para as pessoas. Não gera. Lei não gera vida e não oferece vida para ninguém. A lei de Moisés, ela governava a vida do povo de Israel. Nós precisamos entender que a lei foi dada para o governo de um povo. E que nem sempre aquela lei que foi dada para aquele povo deve governar a nossa vida hoje. Porque tem muita coisa que não governa. Porque não faz parte da nossa história, não faz parte. Então é muito incorreto você muitas vezes pegar textos isolados das Escrituras Sagradas e você trazer e você propagar isso como se fosse uma verdade, como se tivesse a validade para os nossos dias. A lei, ela não oferece vida. A lei, ela existe para governar a vida de um povo. As leis existem para isso. A lei não tinha poder para prover vida espiritual para as pessoas. A gente pensa que é assim. A gente pensa que lei produz vida para a gente, não produz. Não é? A justiça, ela não procede da lei.
Não existe ninguém que se torna justo por causa de lei. Ele se torna medroso, ele se torna obediente à lei, porque senão aquela lei vai puni-lo. Agora, quando você pensa sobre justiça própria, justiça pessoal, tem que ser consciente. Não é uma lei que diz, por exemplo, aqui em Brasília nós temos vários pardais que tem uma lei que diz que naquele determinado lugar você tem que andar 60 por hora, certo? Aquela lei não gera vida para nós. Eu só passo a 60 no pardal, normalmente, que eu tenho medo de ser punido. Porque tem lugares que eu acho, por exemplo, no Eixinho Sul, tem uns pardais que é 60 por hora. Eu passo por um de 60, logo eu estou a 70, às vezes a 80, aí quando chega no próximo pardal eu paro de novo. Porque não é a lei que determina a justiça para mim. A justiça tem que ser algo interno, tem que ser algo consciente que cada um de nós traz. No versículo 21 que a gente leu, vamos ler de novo? Aliás, a gente não leu, né? Eu quero ler com você o versículo 21 de Gálatas 3. A Clecinha vai pôr para nós. Então, a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, está vendo? Olha só, de novo. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então, justiça não procede da lei. Versículo seguinte, por favor, 22. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Percebe a diferença uma coisa da outra? Realmente a lei não produz vida, a lei não produz justiça, a lei produz, de alguma forma, medo, e a lei, por este medo, muitas vezes gera governo e nos orienta da maneira como nós vamos viver. Então, o que a gente está querendo dizer? Que a justiça não procede realmente da lei. Eu não sei se você tem dúvidas sobre isso. Se fosse possível vida e justiça por causa da lei ou pela lei, para que Jesus morreu? Se a justiça fosse derivada da lei, ou se a lei gerasse justiça em nós, Jesus morreu em vão. Era só cumprir a lei e estava tudo certo. Não é assim? A gente não mata, a gente não rouba, a gente não furta, a gente não faz algumas outras coisas, porque a gente vai ser punido por essas coisas. Mas tem gente que não está nem um pouco preocupado se ele vai ser punido ou não. Ele mata mulher, que tem sido tão comum, né? A gente vê tantos casos de, como é que é o nome? Feminicídio. Tantos casos de feminicídio, o cara não está nem aí. Ele perdeu o medo. A lei, para ele, em nada é a mesma coisa. Porque a lei, por si só, ela não produz vida. Por isso que o tema do que eu estou querendo compartilhar com vocês é: a aliança é maior que a lei. Então, se a gente volta antes da lei, antes de Moisés, que é Abraão, a gente tem uma promessa. Há uma promessa de bênção sobre todas as famílias da terra. Aí lá tem um texto que diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Aí a gente usa isso como se nós fôssemos o único povo que podemos amaldiçoar, que a gente tem poder, né? Porque a gente é povo de Deus, então a gente tem poder de amaldiçoar. E a gente esquece que a promessa está sobre todas as famílias da terra. Eu não devo amaldiçoar ninguém. Eu devo abençoar, porque o Senhor vai abençoar aqueles que eu abençoar e vice-versa. Então, por isso que nós devemos ter palavra de bênção. Segunda coisa que me chama a atenção no texto é que a lei, ela é temporária. Se a gente voltar um pouquinho aí no versículo 19, no 3:19, vamos ler, por favor?
Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, preste bem atenção aqui nesse texto. A lei foi estabelecida, acrescentada por causa das transgressões. Então, se deveria ter lei para governar o povo por causa das transgressões do povo. Todo mundo fazia o que queria e não tinha lei. Então, ela veio para isso, até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? Jesus. A quem se referia a promessa. Ou seja, estamos falando de duas coisas diferentes. Uma que é a lei que foi dada por causa da transgressão, e outra que viesse o descendente a quem a promessa se referia. E foi ordenada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Então, está falando sobre a lei, ela foi ordenada por meio de anjos, foi revelada por meio de anjos e pela mão de um mediador que foi Moisés. Então, preste bem atenção. Entre a lei e Deus, existe Moisés como mediador e os anjos que trouxeram, de alguma forma, o entendimento e a revelação para Moisés entregar para o povo. Preste bem atenção nisso. É simples e profundo ao mesmo tempo. A promessa foi dada diretamente de Deus para Abraão. Não teve anjo e não teve outra pessoa, nenhum outro mediador. A promessa foi feita de Deus para Abraão. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, no versículo 19 que a gente leu, diz: qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Então, a lei, ela é temporária. A aliança de Deus com Abraão, ou seja, a promessa, como eu tenho falado aqui repetidas vezes de propósito, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A lei de Moisés foi para governar o povo. Agora existe a nova aliança que nós celebramos aqui, quando celebramos a ceia, que a gente fala da nova aliança no meu sangue. Então vamos relembrar? Promessa feita a Abraão, sem intermediário. Lei dada através de anjos para Moisés como intermediador ou mediador entre o povo e Deus. Agora nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus para nos tornar iguais, todos disponíveis para ter acesso à salvação, para todos terem acesso a se tornarem o Israel verdadeiro de Deus, para que todos nós nos tornássemos iguais, com os mesmos direitos à salvação. Quem conquistou isso para nós? Jesus. Então, promessa, lei e aliança. De novo, estou falando isso para enfatizar mesmo. Promessa dada a Abraão, certo? A lei foi dada a Moisés, com anjos, dentro do contexto do processo, e Moisés intermediando ou mediando entre o povo, a lei e Deus. Agora a gente vê Cristo agora, né, na nova aliança, nos tornando todos iguais, com os mesmos direitos à salvação. Às vezes a gente vê pessoas com dificuldade, achando que a lei contradiz a promessa. Na realidade, não contradiz. A lei não contradiz a promessa, pelo contrário, ela coopera com a promessa. A promessa, de certa forma, ela é revelada na pessoa de Cristo nessa nova aliança. Então, embora a lei e a graça sejam opostas, mas elas se complementam. A gente estava numa reunião essa semana com algumas pessoas aí, e a gente falou sobre amor e paixão. Né, Inara? Sobre o amor e paixão. E aí acho que foi a Inara que pegou e falou assim, elas são, como é que você lembra que você falou? Foi comemorado o Dia dos Namorados, alguns saíram aí para jantar, né?
outros fizeram alguma coisa em casa, outros não puderam nem, talvez, comemorar, mas isso não é o que faz tanta diferença na história da vida da gente. É bom comemorar quando se pode, mas, para mim, Dia dos Namorados, a gente tem que estar comemorando todos os dias. Dia dos Pais, mesma coisa. Dia da Mãe, todo mundo tem que, né, o tempo todo. Mas tem um dia específico que é legal quando dá para comemorar. Mas, então, paixão e amor que se completam. É importante numa relação conjugal, por exemplo, que haja amor e que haja paixão, porque se houver só amor e a paixão apagar, fica faltando alguma coisa. Também se houver só paixão e faltar amor, também fica complicado. Porque paixão, ela vem e ela vai. O amor também pode vir e ir, mas normalmente quando há um fundamento do amor, ele permanece. A paixão, ela é muito vulnerável, ela é muito fácil de sair. Então, eu lembrei disso porque a gente precisa de entender que a lei e a graça, mesmo sendo opostas uma à outra, elas se completam. Né? Se a gente for pensar sobre a entrega da lei foi feita entre trovões e raios. Quando Moisés recebeu a lei, aconteceu essas coisas, essas coisas impressionantes. Raios, trovões aconteceram, e Moisés, é o que a Bíblia nos faz referência, Moisés estava lá recebendo a lei, e aquilo trouxe um certo impacto para o povo. E é comum, como os judaizantes, era comum os judaizantes se impressionarem com coisas secundárias da lei, como nós muitas vezes nos impressionamos com as coisas que são secundárias da vida cristã. Por exemplo, tem muita gente que fica muito impressionado com um milagre, uma cura, algo extraordinário, algo de trovão, algo que faz barulho. Nos impressiona muito mais, para alguns, né? Para mim não, mas em alguns casos as pessoas elas se impressionam muito mais com o barulho, com o auê que acontece nas reuniões, ou se for uma igreja pentecostal principalmente, se rodopiar, se rodar, se gritar, aí as pessoas, nossa, ali está tendo uma manifestação profunda de Deus, do Espírito Santo. E a gente gosta, às vezes, alguns, né, gostam do barulho. Eu particularmente não gosto muito, né? Ou não gosto nada. E quando eu digo isso, não estou dizendo que não há nenhuma manifestação de Deus naquele lugar. Quem sou eu para questionar os mistérios de Deus? Não é? Quem sou eu? Quem somos nós? Mas, normalmente, a gente se impressiona muito com essas coisas, com os trovões, com os barulhos, com os arrepios. A gente se impressiona muito com esses acontecimentos, muitas vezes, que são secundários em relação à vida cristã. A gente se impressiona facilmente com isso. Eu estava pensando que, há alguns anos atrás, alguns 55 anos atrás, mais ou menos, eu era muito pequeno. Eu era da primeira igreja batista de Brasília, meu pai nasceu lá, foi um dos fundadores dessa igreja, e aconteciam muitas manifestações por causa que chamava da renovação espiritual que estava acontecendo naquele período, dos anos 60, início dos anos 70. Igrejas que criam no dom de línguas, no batismo com o Espírito Santo, que era evidente falar em línguas, e acontecia muita coisa. E eu lembro que uma vez nós chegamos na igreja, e tinha uma senhora deitada num banco, aqueles bancos compridão de madeira. Tinha uma senhora deitada lá naquele banco, e eu olhava para ela estava ali. E eu perguntei para minha mãe por que ela estava ali. Já tinha não sei quantos dias que ela estava lá. Eu não sei, porque eu não me lembro de detalhes. Eu lembro disso. Mas disseram que ela foi arrebatada. Sério, ela foi arrebatada. E ela estava ali naquele banco, e parece que tinha mais de 24 horas, ou sei lá, que ela estava naquele banco, e diz que ela foi arrebatada. E assim as pessoas criam. E assim as pessoas divulgavam.
E eu não me lembro detalhes, quando ela acordou, o que aconteceu sobre o arrebatamento, se ela falou, não lembro de nada, porque eu era muito, muito pequeno. E a gente gosta de se impressionar com essas coisas, essas coisas místicas, essas coisas misteriosas. Elas chamam a atenção da gente de forma... Elas nos atraem muito. Sabe, gente, mas a melhor coisa que a gente faz é quando a gente consegue ouvir Deus falar conosco. Quando a gente ouve como Deus falou com Abraão, e Deus fala comigo e fala com você através do Espírito Santo, através de Cristo, não depende de mim como mediador entre Deus e você. É tão bom quando a nossa consciência se liga a Deus e a gente consegue ouvir a voz de Deus, e a gente não depende de pastor, a gente não depende de líder, a gente não depende de manifestação diária, a gente não depende de barulho, a gente não depende de trovão, a gente não depende de raio, a gente não depende de nada. É algo tão, tão puro, tão simples, tão direto, tão significante, tão marcante para a vida da gente. É tão bom quando a gente experimenta isso, irmão Henrique. É maravilhoso demais experimentar Deus, como ele falou diretamente com Abraão, sobre a promessa. Mas a gente muitas vezes fica assim, eu quero ver o pastor tal, o líder tal, ele está sendo muito usado por Deus e tal. Mas cadê você para falar com Deus e Deus falar com você de forma direta? Por quê? Por que a gente continua dependendo? Por que a gente gosta dos raios? Por que a gente gosta dos trovões? Por que a gente continua inserido nesse contexto de milagres? Um culto de milagres enche de pessoas. Fala um culto de estudo da palavra, um gato pingado de pessoas. Se falar que está tendo manifestação, fizer um culto aqui, a gente começar a inventar coisa aqui e criar, e o povo começar, não, vai lá na Nação Santa, porque lá está tendo a galera lá, está experimentando algo. Aí começa. Porque o povo é atraído por sinais, o povo gosta de barulho, o povo gosta de raio, o povo gosta de anjo e outras manifestações exteriores. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que as bênçãos da lei dependiam do cumprimento de certas obrigações. Preste bem atenção nisso, por favor. As bênçãos da lei dependiam do cumprimento de certas obrigações. Se você fizer tal coisa, isso vai acontecer. Se você fizer tal coisa, isso vai acontecer. Se você não fizer, não vai acontecer. Havia uma dependência, como a lei é assim para nós. Se você cumprir a lei, joia para você. Se você descumprir a lei, você vai ser penalizado. Agora, diferente disso, preste bem atenção mais uma vez. A promessa, além de não ter sido entregue por um mediador, foi entre Deus e Abraão. Não foi Abraão que fez uma aliança com Deus, foi Deus que fez uma aliança com Abraão. Você entende a diferença? Uma coisa é quando nós queremos fazer uma aliança, a gente quer fazer um compromisso com Deus. Agora é muito diferente quando Deus que faz o compromisso com a gente. É muito diferente. E foi assim que aconteceu com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus não impôs quaisquer condições a serem cumpridas por Abraão. Deus não falou assim, olha, se você cumprir tal coisa, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nada disso. Mais uma vez, Deus não impôs quaisquer condições a serem cumpridas por Abraão. Na verdade, se a gente lembrar, Abraão, na ratificação da promessa, ele estava dormindo. Lembra disso ou não? Ele estava dormindo. Então, como é que uma pessoa dormindo vai fazer algum compromisso com Deus? Era Deus com ele. Vamos ver isso aí? Lá em Gênesis 15. 12 e depois o 18. Gênesis 15. Ao pôr do sol,
um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: à sua descendência dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E aí segue, eu não quero entrar muito nesse mérito agora, né? Não é esse o propósito, mas naquele dia que Abraão estava ali possivelmente dormindo, naquele dia o Senhor ratificou a promessa dele com Abraão. Abraão, o patriarca, ele não prometeu coisa alguma a Deus. Nada, ele não fez nenhuma promessa, foi Deus que fez com ele. Para a gente entender bem, quando eu falei sobre o aio que a gente leu lá, onde é que está o versículo? Quem lembra que a gente leu sobre o aio? Vamos lá para Gálatas 3, 25. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos aí, nessa tradução diz, já não estamos sujeitos ao tutor. Aio faz referência aos escravos mais bem educados. Eles levavam e buscavam as crianças na escola e cuidavam delas durante o dia. Então, aio faz referência a esse tipo de pessoa. Eram escravos, bem educados, como empregados daquela casa, escravos, bem educados, que eles levavam as crianças para a escola e cuidavam a maior parte do dia dessas crianças. Alguns desses que faziam parte do aio, participavam da educação também das crianças, protegendo, algumas vezes proibindo e algumas vezes disciplinando. Então, o aio, olha que coisa, o aio era um tutor. Agora, você imagina um adulto precisando de tutor? Vem cá, irmão Henrique, quantos anos você tem? Eu? É? Pelos documentos, parece que tem 79 anos, mas eles aumentaram minha idade, tem 72. Ah, é? Eles diminuíram, então. Eles aumentaram. Aumentaram. Então, só tem 72 na real? 72. Você imagina uma pessoa chegando para o senhor nessa idade, vem cá, Henriquezinho, vem cá, Quizinho, bora que eu vou te levar para a escola, bora. A gente pode ter orientadores, claro que sim. A gente pode continuar tendo mestres, claro que sim. A gente precisa se submeter aos ensinos, claro que sim. Mas é diferente de uma dependência como criança. É por isso que o Paulo diz assim: olha, leite vos dei de beber, porque vocês não quiseram amadurecer, vocês não quiseram crescer, vocês não quiseram avançar na fé, na vida, vocês continuam como criança, bebendo leitinho, como bebezinhos na fé. Vocês estão debaixo do aio ainda, debaixo da lei. Vocês precisam de gente que conduza vocês. Mas não é assim, não foi esse o propósito. Não é esse o propósito é que você cresça. Na transliteração do grego, essa palavra aio, dá origem ao termo pedagogo, viu, Clécia, Jussara e Bruna? Aio, a transliteração do grego, que estabeleceu esse termo pedagogo, que significa literalmente um guia de crianças. Não sei se você está conseguindo entender a ideia. A lei serviu de aio, de tutor, de pedagogo. Mas quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente se desenvolve, a gente não precisa mais de pedagogo. A gente pode até precisar de uma certa pedagogia, mas a gente não precisa mais de um pedagogo. Porque se você precisa, tem alguma coisa disfuncional aí. Eu com 60 anos de idade, indo para 61, precisando de um pedagogo, o que um pedagogo faz? Vamos lá, os pedagogos estão aqui, vamos lá. Ele orienta, fica perto ali.
O que mais, filha? Media. Estimula. O pedagogo é um guia de crianças, segundo o termo. O escravo, aquele que era um guia de crianças, o aio, não era o pai da criança. Preste bem atenção, eu vou concluir já. Hoje vamos terminar bem cedo. Para todo mundo ir embora para casa, quem tem que fazer o almoço, né, Cris? Talvez. Olha só, mais uma vez, o escravo, aquele que era o aio, o guia de crianças, ele não era o pai da criança. A lei também não pode ocupar lugar de paternidade para mim e para você. Não é por lei. Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Você não está debaixo de um guia de criança, não pode ser, não pode estar. É pela fé no Filho de Deus, é pela fé daquele que é a promessa, a verdadeira promessa para todos nós. Porque o aio não era o pai da criança, era seu guardião e disciplinador. Assim também a lei deveria acontecer para nós. A lei não dava vida a Israel. Ela governava a vida do povo. É diferente. Ser pai é muito diferente de ser orientador, guardião e disciplinador. A lei disciplinava, a lei guardava, mas a lei não era pai. A lei não dá vida para ninguém. Ela pode até nos governar para a gente viver bem como povo, como sociedade. O trabalho do aio era uma preparação para a maturidade da criança. Quando a criança atingisse a maioridade, a função do aio deixaria de ser necessária. Entendeu? A lei, como aio, ela serviu até um tempo para todos nós, mas tem gente que quer continuar debaixo da lei. Tem gente que quer continuar debaixo do aio. Tem gente que quer continuar debaixo do pedagogo. Ele depende do pastor, ele depende do líder, ele depende. Ele é dependente de alguém que o guia. Eu não sei se você conseguiu compreender que a nossa intenção como povo é que você amadureça, que você cresça, que você evolua, que você não se torne dependente de ninguém, nem de mim, que a gente venha para esse lugar, que a gente se reúna aqui para uma razão, porque a gente tem prazer de estar juntos, porque a gente tem prazer de congregar, porque a gente tem prazer de ter comunhão, porque a gente tem amizade uns com os outros e que a gente pode evoluir mais nos reunindo aqui. Mas evoluir é diferente de depender. Tomara que a gente saia daqui nessa manhã e que você que nos acompanha pelas redes sociais, que você saia daqui consciente, que você entenda que você não precisa de lei para governar a sua vida. Você não precisa de um aio para estar debaixo. Você não precisa de um tutor. Você precisa da fé, porque é a fé que nos faz alcançar a promessa. Em Cristo. Porque em Cristo não há grego, não há judeu. Ou seja, povos opostos. Não tem isso mais em Cristo. Vamos ler de novo Gálatas, lá, o versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre,
escravo nem livre. Não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por que a gente continua fazendo distinção entre homem e mulher? Por que a gente continua fazendo distinção? A Bíblia aí não fala, né? Por que a gente continua fazendo distinção entre pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha e da sua? Por que a gente continua fazendo isso? Por que a gente faz distinção entre grego e judeu? Aquelas igrejas que gostam de pôr a bandeira de Israel. Aquelas pessoas que gostam de estabelecer regras para governar o povo, sim. Será que a gente precisa de regras? Será, irmã Maria Alves, que a senhora precisa de alguma regra imposta para a senhora? Não, a senhora vem para cá porque a senhora gosta de estar aqui. A senhora mora longe daqui, a senhora tem dificuldade no seu caminhar, certo? Não, irmã Maria, a senhora tem que ir lá na igreja todo domingo, tal hora, que se a senhora não for, Deus não vai te abençoar. São imposições que nós colocamos para as pessoas. Se você não entregar sua contribuição, vou aproveitar e falar sobre isso, né? Nós tivemos um pequeno aumento no nosso reajuste, no nosso aluguel, e aí a gente está aí em vias de pagar o nosso aluguel agora, não é? E já alguém está pagando para nós aí o IPTU, mais conta de água, contabilidade, conta de água não, de energia, que são 2 lojas. E a gente necessita, se você puder fazer a sua contribuição, por favor, faça isso. Mas é diferente quando alguém impõe isso para você. Se você não fizer tal coisa, Deus não vai te abençoar. Se você não entregar seu dízimo, Deus vai amaldiçoar você. Não é nada disso. Se você quer entregar o seu dízimo, a sua contribuição, você deve fazer por amor, por gratidão, só isso. Consciente que a gente tem um custo mais enxuto possível aqui, a gente não tem telefone, não tem secretária, não tem nada, a gente tem uma estrutura mais enxuta possível para a gente não ter que gastar com essas coisas. Mas a gente tem necessidades, não é? Então, semana que vem, dia 19, é o feriado, é o dia do nosso aluguel, IPTU, né? E dia 18 vence conta de energia, contabilidade. A gente tem essas necessidades, mas a gente nunca deve aceitar que alguém imponha algo para nós, como se Deus exigisse isso da gente. Deus não exige isso de você. Deus espera, talvez, que você olhe para o próximo, que você olhe para o outro, que você olhe para uma necessidade, que você consiga repartir dos seus recursos, do seu trabalho, mas sempre assim. Então, gente, a gente não precisa, se a gente amadureceu na fé, a gente não precisa mais de pedagogo e a gente não precisa de nenhum aio, nem a lei, nem ninguém para nos conduzir. O véu foi rasgado, aquele véu que nos dava uma razoavelmente visão, mas não dava, né? O véu se rasgou, nos dando livre acesso ao trono da graça de Deus, para você falar diretamente com Ele e Ele falar com você. Vem para cá ouvir, eu acho que hoje você deve ter sido abençoado hoje aqui. Vale a pena vir para cá, vale a pena congregar, vale a pena ter comunhão uns com os outros, vale a pena contribuir, vale a pena procurar a justiça, mas não é a justiça da lei, porque a justiça da lei não é vida. É a justiça consciente de olhar para as questões injustas que estão acontecendo ao redor da gente, pelo mundo. Será que você não consegue olhar para aquele povo palestino que tem o Hamas faz isso, faz aquilo, tá, mas é um grupo. E o restante que não tem nada a ver com isso. Como a Rússia, que mandou um monte de gente lá para a Ucrânia, para a guerra, um monte de soldados foram mortos. Como as pessoas enviam para a guerra, elas ficam nos palácios, comendo do bom e do melhor, sendo protegidos, guardados e mandando o povo para frente da batalha, para morrer. Você acha que isso é justo?
crianças que perderam seus pais, talvez numa guerra. Você acha que isso é justo? Se é esse o seu entendimento, talvez você não compreendeu muita coisa a respeito de Jesus ainda. Porque nele, ele converge todas as pessoas de forma igual. Pretos, brancos, ricos, pobres, gregos, judeus, homem, mulher, escravo, livre. Em Cristo não há distinção de homem e mulher, de criança, de adulto, de velho, não existe. Todos nós, perante Jesus, em relação à salvação, temos todos o mesmo direito, porque foi conquistado por Jesus na cruz, para todos nós. Que a gente aprenda a olhar para as pessoas com misericórdia, porque a misericórdia sempre deve triunfar sobre o juízo. Misericórdia quero, diz o Senhor. Misericórdia daquele que está aflito, daquele que está numa situação vulnerável. Ontem eu fui dormir quase todos esses dias. Eu tenho ido dormir e faço minha oração entre eu e Deus. Falo, Deus, obrigado porque eu estou aqui debaixo dessa coberta, quentinho. Mas eu te peço misericórdia para aqueles que estão sem uma coberta, estão dormindo debaixo das marquises por aí. O Senhor tenha misericórdia deles. Eu não tenho muito o que fazer, mas pelo menos se esse senso de justiça está aqui dentro do meu coração, do meu espírito, na minha alma, Deus sabe. É bom quando esse senso de justiça se torna prático na vida das pessoas, que a gente consiga fazer algo. Às vezes é dar uma blusa de frio para alguém, um cobertor que está sobrando na nossa casa, passar e dar para alguém. Ah, mas eu não sei que... Você não tem que saber. Faz. Acode. Acode ao necessitado, se você pode fazer. Você pode não mudar o mundo, mas você muda pelo menos a noite de uma pessoa. Talvez alguns dias de alguma pessoa. Você pode não matar a fome do mundo, mas alguém que está com fome, pelo menos uma refeição que você entrega, algo que você dá, já alivia um pouco o sofrimento daquela pessoa, que seja uma refeição, é melhor do que não fazer nada. Isso é justiça própria, justiça pessoal, consciente. Eu não faço porque se eu não fizer, Deus vai pesar a mão sobre mim. Não, eu faço porque eu sei que Ele necessita, e se eu posso fazer, eu vou fazer. Senhor, obrigado por essa manhã com os meus irmãos aqui. Somos poucos aqui, talvez alguns nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor nos abençoe de tal maneira que a gente saia daqui nessa manhã, ó Deus, conscientes que é pela fé a grande promessa da nossa salvação está na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, de uma aliança que Ele fez para nós. A promessa feita a Abraão antecede a lei. E a aliança de Jesus conosco vem bem depois da lei. É uma nova aliança feita de sangue. Obrigado porque a gente não precisa de derramar mais sangue. Obrigado porque a gente não precisa de fazer tanto sacrifício. A única coisa que nós precisamos é amadurecer na nossa fé com a consciência pura e limpa perante o Senhor daquilo que somos em Cristo Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado porque Jesus não pediu nada para nós, não impôs nada para nenhum de nós. Ele foi por amor para a cruz. Nenhuma condição foi colocada para nós. Pelo contrário, puro amor derramado naquela cruz de dor e calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado por seu amor. Que a gente possa assimilar esse amor e a gente amar as pessoas, não impondo condições para essas pessoas, mas amá-las. E muitas vezes amar não significa estar perto, conviver, mas amar, às vezes de longe, respeitar. Mas, Senhor,
que a gente possa lembrar também que a gente não precisa de tutores, a gente não precisa de pedagogos, a gente não precisa, para a nossa fé, não precisamos. A gente não precisa de intermediários entre nós e o Senhor, porque a gente já tem Jesus. Ele que nos liga ao trono de Deus. Obrigado por esse amor, obrigado pela aliança. Que a gente não saia por aí pensando simplesmente ser herdeiros de uma promessa, ou desejosos pelos trovões, raios e anjos, pelo barulho do mundo, pelo barulho da maioria, muitas vezes, que quer nos engolir. Que a gente não seja engolido pela maioria, mas que a gente possa estar consciente da nossa missão, da nossa fé, da nossa vida, do nosso compromisso com Jesus e com o nosso compromisso com a humanidade, porque somos todos iguais. Não há grego, não há judeu, não há escravo, nem livre, não há homem, não há mulher, nenhum. Não há nenhuma distinção. Que a gente alcance isso e que o Senhor nos perdoe pelas tantas vezes que nós agimos dessa maneira, fazendo distinção entre as pessoas. Muito obrigado por essa porção das Escrituras. Abençoa meus irmãos, leva-nos em paz para a nossa casa, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Que o Senhor continue levantando o seu olhar de bondade e misericórdia para todos nós, nos dando aquela paz que excede todo entendimento, para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe, tá bom? Um bom restante de domingo. Uma boa...